Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Então sejam bem-vindos! Hoje nós vamos continuar falando de arquitetura religiosa. Mas antes, vamos organizar o nosso material? Hoje precisaremos do básico: caderno, lápis grafite, lápis de cor e a borracha. Eu aguardo! Agora, com tudo preparado, vamos abrir o nosso caderno e com muito capricho vamos anotar os dados de hoje. A data de hoje, o nome da nossa aula, Arquitetura Religiosa, ER, de Ensino Religioso. Eu vou dar um tempinho para vocês.
Hoje, crianças, eu quero começar a aula lendo um livro para vocês. Aliás, não é bem um livro, é uma história que tem dentro desse livro. O livro é Lá Vem Histórias. Mas nós vamos ver uma história que tem dentro dele que se chama Napi, os homens e os animais. Quem escreveu todas as histórias desse livro foram os autores Heloísa Pietro e Daniel Condo e a editora Companhia das Letrinhas que confeccionou esse livro. Sabe, crianças, que quando nós ouvimos uma história, nós viajamos pela nossa imaginação. Nós conhecemos outros povos, experimentamos novas sensações. E como hoje nós vamos falar da arquitetura africana, eu vou ler para vocês uma história dessa mesma origem. Assim nós vamos nos aproximar um pouquinho mais dessa cultura que faz parte do nosso país. Vamos lá então? Fica na página 16. Napi, os homens e os animais. No início do mundo, nasceu o Sol e depois dele surgiu Napi, o Criador, o guardião da vida. Um dia, Napi descansava perto de uma fonte. Olhou para a terra úmida e teve uma ideia. Pensou que seria divertido moldar pequenas criaturas de argila. Primeiro, modelou um animalzinho. Gostou dele e continuou a criar. E fez aparecer todos os animais que até hoje vivem na face da terra. Quando terminou, deu a cada animal um lugar para habitar. E por último, mudou o homem e lhe disse: você deve viver na floresta, é o melhor lugar para você morar. Depois, fechou os olhos e tentou descansar, mas não conseguiu. Poucas horas mais tarde, os animais voltaram para reclamar. Ninguém estava feliz. O touro parecia furioso. Não posso viver na montanha, Napi. Preciso de pasto. O antílope também estava aborrecido. Napi, não posso viver no pântano. Meu sonho é correr pelos campos. Até mesmo o sensato camelo tinha se queixado. Napi, detestei o deserto. Será que você pode me mudar de lugar? O homem, então, não parava de reclamar. Queria viver viajando, queria conhecer todos os lugares. Era muito curioso para ficar só na floresta. Napi suspirou e, enfim, respondeu: minhas queridas criaturas, vou lhes dar outros territórios. Calma. E depois disse: touro, vá para os pastos. E para o antílope: vá para a savana correr com liberdade. E finalmente para o camelo: vá para perto de um oásis aonde o ar é fresco. E quando chegou a hora do homem, Napi lhe sugeriu diversos lugares para morar. Mas o homem nunca ficava contente, até que o guardião da vida se cansou e disse apenas: você é mesmo impossível, meu filho. Tudo bem, vá para onde quiser. E é por isso que todos os animais têm seus territórios preferidos, mas o homem, essa criatura sempre insatisfeita, espalhou-se pelas montanhas, florestas, rios e mares. E até hoje continua procurando novos lugares para morar. Essa história é uma história de origem africana. Dentro desse livro existem várias histórias de origens diferentes. E eu volto com ele um dia para contar uma outra história para vocês. Vocês perceberam que essa história ela é uma explicação, uma das diversas explicações do porquê que o homem não mora num lugar só? Eu adorei esse livro. A gente vai conhecê-lo de novo em outras aulas. Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje lembrando um pouquinho do que nós estudamos na aula passada.
nós também falamos de arquitetura, lembram? E que a arquitetura é uma forma de se planejar cada construção de um lugar. E de um lugar sagrado que nós estamos estudando. A construção de um lugar sagrado, ele precisa atender às necessidades de todas as religiões. Por isso que existem tantos lugares sagrados diferentes. E nós vimos vários na aula passada e veremos outros hoje. Conhecemos também igrejas, assistimos um vídeo falando da nossa Catedral de Curitiba. Quem que lembra o nome da nossa Catedral de Curitiba? Isso mesmo, Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Bem comprido o nome, não é? E nós também falamos das mesquitas e conhecemos a arquitetura da mesquita da nossa cidade também. Essa é bem difícil de lembrar. Imam Ali Ibn Abi Talib. Difícil, né? Mas é só praticar que a gente consegue. E por fim, nós falamos de alguns templos budistas. Nós até conhecemos um templo que fica lá na Índia, que se chama Templo do Sol Konark. Lembram? Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a arquitetura religiosa das matrizes africanas e indígenas. Vejam lá na tela. Terreiro de Umbanda Pai Bento de Angola. Esse espaço sagrado africano fica aqui na nossa cidade de Curitiba. As construções das religiões de matriz africana, elas também podem ter outros nomes, podem ser chamadas de tendas ou roças, e elas sempre estão localizadas onde existem matas, árvores, rios, ou em lugares que seja possível manter a representação de um ambiente natural. Os templos afros normalmente estão situados nos bairros das periferias das grandes regionais. Por quê? Porque assim é mais fácil ter esse contato maior com a natureza, porque precisa de um espaço muito maior para construir tanto o seu espaço sagrado construído, quanto ter à sua volta o espaço sagrado natural. Assim eles podem ter mais uma vegetação próxima a esses templos construídos. E vocês vão ver no vídeo que nós vamos ver hoje como realmente eles estão interligados. Esse é o terreiro de Umbanda Pai Maneco. Ele também fica aqui na nossa cidade. Vocês sabiam que ele é o maior terreiro do Brasil? Nessa primeira foto que vocês estão vendo, mostra a construção externa, como é construído esse templo de fora, olhando de fora. E a segunda foto é como ele é no seu interior, uma parte do interior desse lugar sagrado. Nesse lugar acontecem todos os seus rituais, é um dos lugares que acontece. Por que eu digo um dos lugares? Porque os rituais dessa religião, elas podem ser praticadas também fora dessa construção. Pode ser praticada também nos lugares naturais, normalmente próximos a mar, rio, florestas, entre outros lugares que essa religião considera sagrado. Nesse terreiro existe uma curiosidade, existe um lugar chamado Jardim dos Orixás, dentro do terreiro do Pai Maneco. Esse é um lugar muito energizado, ou seja, cheio de energia, para que as pessoas que lá vão possam fazer os seus pedidos, os seus agradecimentos, rezarem. Mas assim como todo lugar de convivência, é preciso saber que existem algumas regras para quem vai lá visitar ou utilizar esse local para rezar, para orar. Nesse local, por exemplo, não pode colher folhas, frutas, flores ou mesmo deixar o lugar sujo. Não, lá tem que deixar tudo limpinho e organizado da maneira que encontrou na hora que chegou. Assim como qualquer lugar público utilizado por mais pessoas, né? Nós até já falamos sobre isso. Esse jardim, ele tem também uma curiosidade. Os espaços, eles são divididos por orixás, que são as divindades dessa religião. Eles estão identificados por placas e imagens.
O Jardim dos Orixás é um local oferecido pelo terreiro do Pai Maneco para que os médios e os visitantes possam, por meio de oferendas, louvar, orar, agradecer, pedir. Ele é dividido de acordo com a linha ou o orixá representado e pode ser facilmente identificado. Sempre vai ter lá uma estátua, uma imagem, uma planta ou um elemento ali disposto que indica qual é o espaço de cada um desses orixás. Vamos ler o nome dos orixás para vocês conhecerem um pouquinho? Olhem lá na tela. O número 1 é o marinheiro. Daí tem o 2, que é o boiadeiro, o 3, que é o Xangô, o 4, que é o Iansã, o 5, que é o Oxóssi, o 6, que é o Ogum, o 7, o Herê, 8, Preto Velho, 9, Cigano, 10, Oxum, 11, Iemanjá e 12, Oxalá. Viram quantos nomes diferentes? Os orixás são as divindades dessa religião. E cada um desses pontos que estão aqui estão as estátuas, as vegetações, todos os elementos que lembram como é representado cada um deles. Por isso que quem vai lá e tem o conhecimento e participa e é um fiel dessa religião e tem um orixá preferido, eles podem já achar facilmente o local próprio para fazer as suas oferendas e rezas. Eu falei para vocês que esse local ele é muito visitado, só por pessoas que querem conhecer ou mesmo pelos médiuns. Mas vocês sabem o que são os médiuns? Os médiuns são aquelas pessoas que, segundo os fiéis dessa religião, têm a capacidade de se comunicar com os espíritos, com as pessoas que já morreram. Esses são os médiuns. No terreiro do Pai Maneco também tem esse herbário. O nome dele se chama Caboclo Acuã. Lá eles são cultivados as ervas que são usadas nos trabalhos, nas ações, nos encontros dessa religião. Essas ervas que são ali plantadas são usadas para alimentar o que eles chamam de alguidares. São uns vasos de barro ou de metal que eles utilizam nas suas ações. E é desse herbário que devem sair as ervas que os médiuns, como eu expliquei para vocês, possam precisar. Nunca devem ser pego as ervas do Jardim dos Orixás que nós acabamos de conhecer, porque lá no jardim estão as ervas das entidades, dos orixás, que representam aqueles espaços que cada um tem dentro lá do jardim. Eles fazem parte do paisagismo daquele lugar, ou seja, da organização conforme nós vimos através da numeração localizado no espaço do jardim. Esse é o herbário. Aqui sim, são plantadas e são colhidas as ervas utilizadas nas ações dessa religião. Bom, agora eu trouxe um outro espaço, é o terreiro de Candomblé Ilê-Acê Iba-Omi-Ossum. Também fica aqui na nossa cidade de Curitiba. Parece uma casa comum, não é, crianças? Mas é muito significativo para os fiéis dessa religião. O interior dessa casa, ela é adaptada para as necessidades que esse grupo possui para seguir as suas tradições. A casa ela é escolhida normalmente quando ela possui pelo menos um dos seus espaços grandes dentro da casa. É o que eles chamam de salão. É ali que eles vão decorar o salão para receber os fiéis e os visitantes que lá forem se encontrar. Esse aqui é o terreiro de Candomblé da Mãe Márcia do Oxum do Rio de Janeiro. Nós vamos conhecer nesse vídeo um pouquinho mais sobre o espaço que essa religião precisa, sobre a arquitetura que existe e como ela se comunica entre o natural e o construído. Confiram lá.
meu nome é Sabrina, eu sou chamada como Ebome Sabrina. Fui nomeada como Ebome porque quando nós fazemos mais de 7 anos de santo, damos as nossas obrigações, fechamos o nosso ciclo, né, do ritual, nós somos chamados de Ebome. Só quando a gente cumpre o ciclo de 7 anos. A minha função aqui é passar o meu conhecimento durante esses 7 anos para os mais novos, que são os chamados Iaô ou os abiãs que ainda não foram iniciados na religião. Na entrada de qualquer templo, nas portas, deve haver sempre o Mariô, porque ele delimita que esse espaço daqui para dentro é sagrado. Tá, entrando pela porta da frente, nós temos ao lado esquerdo o Ilecim, que é o quarto local de culto de Exu. Porque ele é o guardião do lado esquerdo. Ele está sempre à esquerda de quem entra na casa, de quem é à esquerda de quem entra. Que é o primeiro orixá, é o orixá guardião da comunicação, né? É o que ele é o primeiro sempre, ele faz a ligação entre os homens e os orixás. Né? Aqui também é um Jubó Exu, Yangui, que é um dos principais Exus da humanidade, né? Que é seguidor de Oxum. E aí você tem a ancestralidade feminina, baseada no Jubó de Yamixorungá. Né? Essa é uma das mais complexas formas femininas da lua, das mulheres, e que diz que nas entranhas dela vem tudo para o mundo. Né? Então ela tem a gesticulação da cabaça, da barriga, do ventre, que procria. No lado direito nós temos o quarto de Ogum, que é o segundo orixá, que também é um orixá guardião. Tá vendo? É um Jubó Ogum. O Jubó é um local de culto assim, aberto. E Ilecim é a casa de culto, quando essa casa é fechada. Essa aqui é a casa de Ogum. Para abrir os caminhos, por isso eles estão sempre na frente, porque eles são os primeiros orixás. Aí, como vocês notam, vem o espaço sagrado de novo. Por mais decoração que tenha, tem que haver o Mariô. Entrando na casa, nós temos o primeiro local, que é o salão, né, que é aberto ao público. É onde você recebe as visitas. Visitas em casa de tradição entra sempre pela frente. Você sabe quando uma pessoa não é visita? Porque ela entra pelos fundos. Entendeu? Então, se eu sou iniciada numa casa e o meu marido é uma visita, eu vou entrar pelo fundo e ele vai entrar pela frente. Entendeu? Ele é só um reconhecedor. Então, no salão você implementa o axé, que a própria casa em si já é uma entidade. Para implementar uma casa dessa, você precisa, desde a base, vir preparando com axés, com elementos, né? E aqui você tem o axé e a cumieira, que sustenta também divindades, que segura todo o sistema da casa. Após, nós temos os quartos de santo, que é de Xangô, que é o orixá da justiça, né? O elemento de Xangô é pedra, daí é constituído de pedra, que representa a própria força, né? O machado duplo, que é como se fosse o juiz, né? Que é o que julga, é o que ajuda as pessoas nos casos de justiça. Temos o quarto de Oxalá, que é o pai soberano também. Que é a casa de Oxalá, onde tudo é branco, tudo representa paz, harmonia, né? Como vocês podem ver, não tem nada de temível. E o quarto de minha mãe Oxum, que é o orixá da Yalorixá. Então ela é mãe de todo mundo, da casa, até de quem não é também. Tem uma fonte, ali tem peixes, tem a ver, a construção foi feita pelas pessoas da casa, com pedras daqui do local mesmo, né? Tem a ver com... Não está tão arrumado, mas é mais ou menos aqui. Aqui é onde chama de roncol, que é o útero da casa. Esse é o único espaço que o visitante realmente não entra, que é onde se inicia as pessoas. Onde é o segredo mesmo, que nunca é aberto a ninguém, é só para quem é iniciado na casa, que é o local onde tudo acontece, onde a pessoa se prepara, passa o tempo que tem que passar lá para se preparar para poder ser um Iaô, uma pessoa iniciada na casa. Né? Isso é como se fosse um útero. Aqui as pessoas ficam recolhidas, em meditação, para se iniciar. Então, esse espaço só adentra quem é realmente adepto da religião. Depois nós temos a cozinha, onde é preparado os axés, que são as comidas dos orixás, que axé tem vários significados, né? Ali é a casa de Obaluaê, Nanã, né? É o espaço sagrado de Obaluaê, Nanã, Oxumaré e Ossanho. Orixás da terra, orixás ligados à cura, à medicina,
a saúde. Então nós temos, na verdade, uma divindade para cada um problema ou uma solução, né? Subindo, nós temos Iroko, que é uma árvore muito antiga, que nós acreditamos que ela conhece tudo, né? Ela, todo lugar, toda casa de santo é certo, tem ela. E isso aqui é um labô, porque labô em Yorubá quer dizer floresta, e bo quer dizer floresta. E a gente chama de labô, numa conexão. Então, ainda que pequeno, a gente tentou fazer essa representatividade. Como nós aqui somos de Queto, então tentamos preservar assim, um espaço onde dissesse que é uma floresta, tem árvores frutíferas, árvores sagradas, como a paucá, que é a jaqueira de novo, né? Esse espaço aqui é de Oxóssi. Nós temos o quarto de Yansan, né? Que é dos ventos, dos raios. É uma guerreira, que nós também temos muita fé nela. E o quarto de Oxóssi também, que é onde eu estava falando, que fica no Lagoa mesmo. Então ele era aquele caçador que trazia para sua tribo a grande caça de alimentação para o seu povo. Mas não o desnecessário, sacrificar bichos e jogar por aí, isso não é um costume do candomblé. Agora nós temos bastante espaços legais, né? Porque antes não tínhamos. Mas essa foi massa, ter acreditado que ia conseguir crescer, chegar onde chegamos. Eu estou satisfeita desde que era pequenininho, né? Mas agora a gente fica mais satisfeito ainda porque cabe muito mais pessoas que também precisam, às vezes, né? De um lugar em quem acreditar, em quem confiar e tudo mais. Tá? Aqui é um fogão de lenha, né? Funciona para... Um é para fazer cerâmica e o outro para cozinhar as comidas de rituais, né? Para tentar trazer, né, de volta. Aqui tem várias árvores, né? Medicinais. Ali tem um pé de dendezeiro. Essa aqui é outra árvore rala, que é uma gameleira, né? A gente tentou dentro dos passos, pelo menos guardar as que são mais difíceis, né? Essa aqui é uma gameleira, que ele faz as gamelas de Xangô e tem todo um ritual. Lá é um dendezeiro, aquela palmeira lá, ó. É um dendezeiro. Tem outras aí, mas mais comuns no Brasil, né? Na verdade, no terreiro a gente sempre considera que ele é bem guardado, né? Então tem que ter esses guardiões de todas as necessidades, né? E existe todo esse processo. Vocês viram, crianças, quantos espaços diferentes no mesmo lugar? Pois é, a representação dos orixás é feita com muito carinho e devoção pelos seus fiéis. Vocês viram como que a construção da casa foi se adequando também à natureza? O sagrado para as religiões de matriz africana podem ser naturais e construídos. Lembram? A gente já falou sobre isso. Agora eu vou trazer para vocês alguns espaços sagrados da matriz indígena. Essa é a Opã da aldeia Itaxim Paratimirim Guaranimbiá. Ela fica lá no Rio de Janeiro. Os espaços sagrados indígenas, eles são construídos e essas construções são chamadas de Opã. Se escreve como está na tela ali, Opi, mas se fala Opã. E normalmente elas são construídas pela própria comunidade. E nos espaços abertos também acontecem as reuniões, sem cadeiras ou grandes decorações. Tudo o que acontece na comunidade é discutido em reuniões dentro da Opã. Mas ali também são realizadas as celebrações, os rituais e as festas. Vamos ver uma outra Opã? Opã Miri Guaranimbiá. Essa comunidade indígena, ela acredita que a cultura, ela não se resgata, a cultura se aprende. E a cultura não se desaprende. Quem aprende não esquece. É claro que a cultura, ela sofre mudanças com o tempo, influências, adaptações conforme o tempo vai passando. Mas a cultura, ela só se acaba quando se mata a cultura. Isso mesmo. Enquanto existir, mesmo que poucos integrantes de uma comunidade indígena, a sua cultura ela vai ser preservada, porque ela vai ser vivida entre seus integrantes, vai ser passada de geração para geração. Nessa Opã-Miri, seus integrantes aprendem a praticar, desde a infância, todos os seus cantos, rezas, rituais sagrados, desde criança.
Agora vamos conhecer uma outra, Opã Guarani Kaiowá. As lideranças espirituais tradicionais dos Guaranis Kaiowá fazem uma grande reza, mas não só na Opã, em cada local da comunidade. Eles retomam seus valores culturais e reforçam a importância de cada pedacinho do espaço sagrado que eles têm, que, como eu já falei para vocês, não é só a construção, mas é todo o ambiente, o local da floresta, do espaço aonde eles vivem. Essa imagem é uma das várias casas de reza, ou Opã, como pode ser dito, que existem, mas além de reunir a comunidade para vários fins, esse espaço ele é usado para a formação dos integrantes da comunidade. Ou seja, é lá que os ensinamentos acontecem, assim como a tradição que é preservada. Olha lá uma outra. Essa é a Opã da comunidade Iacamporã. Essa é a arquitetura da comunidade indígena que fica lá em Guaruva, em Santa Catarina. Ela foi construída conforme os ensinamentos do povo guarani. As suas paredes elas são feitas à mão, com bambu amarrados com cipó e reforçados, sabe com quê? Com barro, todos os elementos encontrados na natureza. É toda essa trama que é feita, ela também é acompanhada, enquanto ela é construída, com rezas, cantos. Durante a construção, eles fazem isso para pedir proteção para a sua Opã. E essa outra, Aldeia Urbana Cacanéporã, essa também fica na nossa cidade, em Curitiba, lá no bairro do Campo do Santana. Na primeira foto, vocês estão vendo a Opã. E na segunda foto, que foi tirada de cima, é para vocês verem como que a comunidade se organiza. Normalmente, a Opã fica lá no centro da região onde eles moram e as residências, os lugares onde cada família mora, ficam ao seu redor. Ela é chamada de urbana por um motivo. É porque essa aldeia, ela se adaptou à cidade, porque ela fica muito próxima a Curitiba. Ela continua mantendo as suas tradições, mas elas usam o conhecimento que tiveram com os não indígenas também no seu dia a dia. Por exemplo, as casas elas são construídas com tijolos, possuem eletricidade. São alguns dos exemplos dos conhecimentos que eles adquiriram da região urbana, que no caso Curitiba, que é a cidade mais próxima dessa aldeia. E a aldeia multiétnica? Você já tinha ouvido falar sobre ela? Então, essa aldeia, crianças, fica no coração da Chapada dos Veadeiros. É um parque que fica no estado de Goiás, aqui dentro do nosso país, no Brasil. Na sua volta ficam uma paisagens lindas e muito preservada de cerrado. Sabe o que é cerrado? É uma vegetação baixa com arbustos e entre os arbustos possuem grama que serve como pasto para o gado. Esse lugar é tão bonito que é visitado por várias pessoas de vários lugares do nosso país. Vocês sabiam que esse lugar é o segundo maior bioma do Brasil? Bioma, professora, o que é isso? Bioma é uma grande comunidade de plantas e animais que vivem muito bem juntas, se respeitam. Então, ele é o segundo maior bioma do Brasil. Eu gostaria de passar para vocês um vídeo que mostra por cima como que é esse espaço e como acontece ali algumas ações que depois eu explico para vocês. Vamos conferir?
Viram que interessante, crianças? Então, é ali que se reúnem diferentes comunidades de lugares do Brasil. É ali que a comunidade apresenta a sua cultura, os seus cantos, danças, as suas comidas, pinturas corporais, que são diferentes de povos para povos, de comunidade para comunidade. É ali também que eles conversam muito sobre as suas dificuldades do dia a dia, tanto os indígenas como os não indígenas. Eles ficam ali falando sobre a convivência do dia a dia. Tudo isso acontece nos eventos que são reunidos ali e organizados naquele local. E com esse vídeo, nós finalizamos o nosso assunto de hoje. Eu adorei essa pesquisa, espero que vocês tenham gostado, eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Então vamos para a nossa atividade de hoje? Assim nós vamos poder reforçar um pouquinho os conhecimentos. Vamos lá então. Vamos relacionar os lugares sagrados com seus respectivos nomes. Cada uma dessas fotos que existe, que tem ali do lado esquerdo, tem uma letrinha, A, B e C. Vocês vão relacionar qual é o nome do lugar dessa foto. É o Jardim dos Orixás, o terreiro de Umbanda Pai Bento de Angola, o Pando Terreiro do Pai Maneco. Qual deles você acha que é? Coloque a letrinha dentro daquele espaço em branco. Eu aguardo. Então vamos corrigir? Qual é o nome do local da letra A? Terreiro de Umbanda Pai Bento de Angola. E da letra B? Opando Terreiro do Pai Maneco. E a letra C? O Jardim dos Orixás, que também fica lá no Terreiro do Pai Maneco. Muito bem. E agora? Agora nós temos mais 3 imagens, a D, a E e a F. Vamos ver qual delas é a Opã Guarani Kaiowá, a Opã da Aldeia Urbana Cacaneporã ou a Aldeia Itaxim Paraty? Vou dar um tempo para vocês pensarem.
primeira imagem, qual é? A UPAM da aldeia Itaxim, Paraty. Muito bem. Da letra E, UPAM Guarani Kaiowá. E por fim, a letra F, UPAM da aldeia urbana Cacané-Porã. Muito bem, crianças. Quem acertou, parabéns. Mas quem não acertou, prestou atenção, agora já sabe. E com isso, crianças, nós ficamos por aqui. Semana que vem eu volto para nós aprendermos um pouquinho mais. Até lá!